livro amado, o nosso guia para os céus. E vamos abrir no Velho Testamento, em Números, texto conhecido, bastante usado, Números 13. Números 13, verso 28 ao 30. Números 13, verso 28 ao verso 30. Você que encontrou, já coloque-se de pé mais uma vezinha, em reverência à palavra de Deus. 28 ao 30, eu vou ler a tradução que está na tela. Diz: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque ou Anaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Pode tomar o seu assento. O texto você já conhece, a história é que Israel chegou diante da terra prometida, está a um passo de alcançar, de tomar posse da terra prometida, mas antes que isso ocorra, Moisés levanta 12 homens, um de cada tribo de Israel, e manda eles espiarem a terra, e eles vão espiar essa terra, para ver se essa terra é mesmo aquilo tudo que, para ver se confere, se bate com aquilo que foi dito aos antigos, aos seus pais, aos pais de seus pais, até eles. Deus daria a este povo uma terra que manaria leite e mel. E então Moisés, vão lá, ele disse, e vejam se a terra é essa, se ela é realmente a terra que Deus prometeu. E aí a Bíblia diz no texto, que eles vão, os 12 espias vão, eles penetram lá na terra, escondidos, de maneira escondida, e eles realmente veem que a terra é muito boa, e eles pegam, cortam lá até um cacho de uvas, para ver o tamanho, das frutas, é um cacho imenso, quase que gigante, a terra maravilhosa, produtiva, só que de tudo bom, de todo bem que eles viram nessa terra, eles viram que essa terra já era ocupada, e essa terra era ocupada por pessoas, por muitos povos, e esses povos eram povos bem armados, eram povos, fortes, e tinha um povo no meio daqueles povos, diferente, gigantes, descendentes de Anak, gigantes, homens com alta estatura, quase 3 metros de altura, quase 3 ou 3 metros de altura, e esses homens ficaram amedrontados. Mas Deus já tinha dito: a terra é de vocês, essa terra é para vocês. E eles voltaram então, os 12, da sua missão, após aqueles dias que passaram espiando a terra, e voltaram com os relatos, e os relatos olha, a terra realmente é boa, é produtiva, é tudo aquilo que Deus tem dito, que nos daria, porém, ela já é habitada, e tem muitos povos inimigos lá, e nós somos nada perto desse povo, somos nada, não vamos conseguir, é melhor desistir, para por aí, olha, esquece esse teu sonho, não prossiga, olha, não adianta, você tentou até aqui, não conseguiu, não vai conseguir mais, muda de ramo, vai para cá, volta para tua casa, volta para tua terra, não adianta. Foi assim que o povo de Israel foi desanimado, por aqueles 10 espias, mas 2 deles, que você conhece, Josué e Calebe, se opuseram ao relato dos 10, e Calebe, por sua vez, no verso 30,
ele diz: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Nesse texto aqui, o verso 30, por favor. Aqui ele diz: certamente venceremos. Eia, vamos subir. Não, não desistam. Deus disse que a terra é para nós. Deus falou que a terra é nossa. Vamos possuir essa terra. Vamos, encorajem-se, vamos possuir essa terra. Nós tivemos ali um relato de 10 homens pessimistas e de 2 otimistas. E eu quero falar para você o valor do otimismo. Sobre o valor do otimismo. Otimismo, podemos chamar otimismo um sinônimo de fé. Amém? Otimismo como um sinônimo de fé. Caleb sabia, ele sabia que conseguiriam, porque Deus já havia dito para eles. Então não tinha por que não acreditar, não tinha por que não crer, e não tinha por que se amedrontar com tudo que ele viu de negativo naquela terra. Porque Caleb andava com Deus. Caleb andava com Deus. Caleb era um homem que era dirigido por Deus. Caleb era um homem que usava a fé que Deus depositou no seu coração e alegrava a Deus no seu caminhar. Ele alegrava a Deus no seu caminhar. É a mesma coisa. Estamos diante de lutas, de batalhas, que surgem diariamente contra as nossas vidas, e tem coisas que acontecem que as pessoas falam para nós: dessa vez não vai dar. Dessa vez o bicho vai pegar. Dessa vez a gente vai ter que, rebolar. Não é assim o ditado? Porque a coisa não está boa, a coisa não está fácil. Melhor desistir, melhor parar. É melhor, recuar e ficar quietinho. No caso aqui, é melhor voltarmos para o Egito. Disseram os 10 homens. É melhor levantarmos um homem que nos guia de volta até o Egito. Isso é pessimismo. O otimismo, o que significa? É disposição para ver as coisas pelo lado bom. De tudo que acontece na vida da gente, nós temos que sempre olhar pelo lado bom. Isso é ser uma pessoa otimista. Perdi o emprego, me mandaram embora. E agora? E agora? Vamos continuar batalhando. Deus sabe o porquê. Eu estou no controle de Deus, eu estou sob o controle de Deus, é Ele que está cuidando de mim. Então vamos em frente. Se essa porta aqui fechou, é porque Deus tem coisa melhor lá na frente, e eu vou continuar correndo atrás. Isso é otimismo. Entendeu? Namorou tanto tempo, não deu certo. Tempo jogado fora. Eu perdi tanto tempo, podia ter feito tantas outras coisas. Ei, olhe pelo lado bom. Você adquiriu experiência. Você aprendeu coisas. Você aprendeu. Eu congreguei numa igreja onde era uma turma de rebeldes. Uma igreja cheia de fofoca, uma igreja de pessoas querendo se pegar. E eu falei: eu não vou ficar nessa igreja. Não vou ficar nessa igreja. Eu vou embora. Senhor, misericórdia. Aí eu fui uma certa noite com alguns irmãos no monte orar, lá na Zona Leste. Lá no monte começamos a orar, e de repente uma pessoa chegou para mim assim e falou assim: olha, eu quero dizer algo que Deus colocou no meu coração para você. A pessoa não me conhecia e disse assim: Deus fala para você que a casa onde você está é uma casa rebelde. Eu olhei assim: eita, a pessoa nem sabe quem eu sou, nunca me viu. Você está numa casa rebelde, Deus diz para você: não sai de lá. Abre a tua boca lá, porque eu vou usar você lá. E aí, depois dessa palavra, eu falei: amém, Senhor, eis-me aqui. Eu continuei lá na igreja. Aí eu parei de olhar pelo lado ruim. Porque nessa igreja, quando eu comecei a trabalhar, a executar alguns trabalhos lá, eu já comecei a ser invejado por alguns
algumas pessoas não gostavam de mim, e claramente olhavam para mim com aquele olhar de insatisfação de me ter lá. E eu olhei pelo lado bom: Senhor, vou encarar isso como um desafio. Eu vou encarar isso como um desafio. O Senhor falou comigo lá, que é para mim ficar, e que é para mim abrir a boca. Mas não é para eu abrir a boca e falar o que não devo. É para mim abrir a boca e pregar o verdadeiro evangelho no coração dessas pessoas. E lá Deus me levantou como professor de escola bíblica. Deus me levantou como líder de jovens. Me colocou no ministério de louvor. E eu comecei a participar de uma porção de coisas. Fui ungido, eu já era diácono, fui ungido a presbítero. E estou prosseguindo, e foi indo, e foi indo. E eu encarei como um desafio e olhei para o lado bom. Isso vai me trazer aprendizado. Isso vai me dar experiências. Se Deus tem algo mais para mim lá na frente, eu vou usar esse tempo que vou ficar aqui para aprender com Deus. E eu aprendi. Sabe o que aconteceu? Fiquei 4 anos nessa igreja. Fiquei 4 anos lá. E durante os 4 anos, eu trabalhei e conquistei todas as pessoas que não gostavam de mim. Eu consegui conquistar todas elas, com amor, com a minha dedicação ao Senhor. Eu conquistei cada uma delas. E eu vi muita coisa errada acontecendo, e eu recebi do pastor uma certa liberdade para conversar com ele, para falar aquilo que eu pensava. E eu usei dessa liberdade, e conversei com ele muitas vezes acerca de coisas que aconteciam, que pela Bíblia eu via que deveríamos mudar, deveria ser mudado, mas eu nunca afrontei o meu pastor. Eu apenas conversava com ele, para que ele analisasse, e se ele quisesse mudar, amém, se ele não quisesse, amém. Tinha um tal de pessoas ficarem, brigando uns com os outros por causa de cargo naquela igreja. E eu falava: pastor, você tem que dar um jeito nisso, pastor. Você tem que pôr esses camaradas na disciplina. Não vamos fazer isso não, porque é perigoso, nós pagamos aluguel, não podemos perder dizimistas. Eu falei: pastor, nós estamos perdendo dizimista por causa disso, o senhor não está notando, não? A igreja está deixando de crescer por causa dessas coisas. Mas enfim, continuou do mesmo jeito e foi indo, mas eu alcancei vitórias lá. Tínhamos uma classe bíblica com 45 pessoas, eram 45 pessoas assíduas na classe da escola bíblica, um ministério de jovens com mais de 30 jovens, e nós fizemos muitos trabalhos com aqueles jovens, foi uma coisa linda, maravilhosa. E por fim, eu acabei me desligando da igreja, quando chegou o tempo, quando Deus me deu direção a me desligar, e quando eu me desliguei, eu prossegui, eu não quis procurar outra igreja, eu cultuei ao Senhor na garagem da casa da minha mãe, tínhamos um ponto de pregação, nos desligamos da igreja, e ficou aquele pequeno ponto de pregação por alguns meses, e não tinha a intenção de abrir a igreja, de fundar uma igreja, não tinha essa intenção. Eu estava buscando de Deus uma resposta daquilo que eu realmente deveria fazer, e acabou que a ICD teve a sua origem ali, naquela garagem, e ela se tornou adiante uma igreja, e aí eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu vivi na outra igreja, porque eu passei a olhar as coisas pelo lado bom. Eu consegui aprender muita coisa, e sabe uma das primeiras coisas que eu aprendi lá, quando eu abri a Igreja ao Deus Eterno, quando nós fundamos a Igreja ao Deus Eterno, sabe qual foi uma das primeiras coisas que eu aprendi? Não cometer os mesmos erros que eu via sendo cometidos lá, não passar a mão na cabeça de ninguém, porque é dizimista, porque dizima, entrega dízimo alto na igreja. Eu aprendi muito, falei: não, de jeito nenhum, na ICD vai ser diferente, e é por isso que nós já estamos aí, beirando os 10 anos de existência, de pé, honrando o nome do Senhor Jesus, honrando o nome dEle, cumprindo com os nossos compromissos, honrando cada um deles, abençoando vidas, nos colocando ao redor dessas vidas, cooperando, ajudando, trabalhando, pregando, amando, perdoando. Isso porque eu passei a ser otimista num lugar onde eu comecei a ser pessimista.
Quando Deus falou comigo, eu atendi o desejo de Deus, a vontade de Deus, e por isso eu prosperei. Entendeu? Eu espero que o que eu contei para você sirva de alguma maneira sirva para você. Para que você olhe para a sua situação, para que você olhe para a sua vida no seu dia a dia, no seu trabalho. São tantas situações que acontecem no trabalho, né? São tantas coisas que acontecem numa empresa, são tantas coisas. E que você analise essas situações e não olhe de maneira pessimista as coisas negativas que acontecem lá. Dentro da sua casa, com a sua família, com seus parentes, com seus amigos. Que você não olhe as coisas negativas com pessimismo, mas que você olhe com um lado bom, pelo lado bom. Porque se a Bíblia diz que tudo coopera para o bem de quem ama o Deus Todo-Poderoso, e isso então quer dizer que se nós aprendemos a olhar pelo lado bom de tudo aquilo que nós vivemos, de tudo aquilo que nós passamos, certamente Deus fará estas coisas também contribuírem de alguma forma para o nosso bem no dia de hoje ou no dia de amanhã. Entenderam? De tudo nós temos que tirar um aprendizado. De tudo nós temos que tirar um aprendizado. Muitas vezes, infelizmente ou felizmente, sei lá, a gente aprende errando. A gente aprende apanhando, muitas vezes. Ideal seria que nós aprendêssemos com os erros dos outros. Olhássemos para os erros dos outros, opa, eu não vou por aí não. Isso é ideal. Mas somos seres humanos e muitas vezes somos carnais. Nos emocionamos, nos empolgamos e damos passos errados na vida. Aí botamos a mão na cabeça, choramos, nos lamentamos, mas se nós olharmos para o lado bom, pelo lado bom, Deus está nos ensinando a viver. Deus está nos ensinando a viver. Está nos ensinando a caminhar. Entendeu? Pastor não está aqui não. Eu tenho um cunhado que não sabe fazer absolutamente nada dentro de casa. Né? Você deve conhecer alguém assim. Geralmente homem, né? Porque tem mulher que não sabe fazer muita coisa, mas o homem é complicado. É complicado. Para trocar uma tomada dentro de casa, ele põe luva até aqui, e pega uma chave de fenda enorme, com medo de tomar um choque, né? E um barulhinho ele pensa que tomou um choque. Tem homem que não sabe fazer nada. Não sabe fazer nada. Né? E eu tenho um cunhado assim, mas eu amo ele em Cristo, é um irmãozão, né? Mas ele não sabe fazer nada. Ele pede dicas, como é que eu faço? Estava pensando, e muitas vezes eu fui lá na casa dele e fiz para ele, né? Então, pessoas assim, o que acontece? Por que não sabem fazer nada? Porque nunca se interessaram em aprender, concordam? Pessoas que não sabem, porque se você for, por exemplo, nós, no nosso dia a dia, se nós formos pagar tudo o que nós tivemos que fazer, tivemos que pagar para alguém, haja dinheiro. Haja dinheiro. Tem gente que não sabe trocar o pneu do carro. Não sabe trocar o pneu do carro. Ele vai esperar alguém parar, alguma boa alma parar e ajudar a trocar. Entendeu? Tem gente que não sabe trocar uma lâmpada. Vai, Tiago, você sabe. Pode ser que você quebre ela de tanto, né, apertar, mas... Entenderam? Não sabemos muitas vezes de tantas coisas porque nós nunca nos interessamos em aprender com os outros. Em aprender com os outros. E às vezes não aprendemos com os outros porque somos orgulhosos. Não queremos, não admitimos sermos ensinados por alguém que julgamos serem inferiores a nós. Entenderam? Mas se eu sempre olhar pelo lado bom, falar, não, isso vai me servir no futuro. Não, vou encarar essa. Por exemplo, você sempre trabalhou ganhando X. Sempre trabalhou ganhando X. Aí aconteceu uma crise, você perdeu o emprego e agora está procurando outro. E você leva currículos em várias empresas e algumas empresas te chamam para entrevista. E na entrevista você é aprovado, mas quando ele lhe anuncia o valor do salário, que é menos X, você diz, não, muito obrigado. Muitas pessoas são assim. Não, vou rebaixar minha carteira? Eu vou ganhar menos do que eu ganhava? Não, me desvalorizar? De jeito nenhum.
Pessoas assim, que não conseguem olhar para as oportunidades que surgem como algo bom, para aprendizado, para experiência, ficam tempos desempregados. Né? Tem pessoa que quer ganhar os mesmos X de sempre, ele nunca acha aquele mesmo valor, ele fica 1 ano, 2, 3 anos desempregado. Eu já conheci pessoas que falam que está 3 anos desempregado. Meu Deus, mas como pode? 3 anos sem emprego, não é possível que não apareceu nada. Não é possível que o camarada é tão azarado assim que não consegue um trabalho sequer. Ele não é azarado, é porque ele quer ganhar a mesma coisa ou mais do que ele ganhava. E muitas vezes nós precisamos nos, como se diz, nos rebaixar. Deus tem algo a nos ensinar com isso. Deus tem algo a nos ensinar com isso. Ele tem algo. Ele está nos moldando. Nos moldando. E se nós somos pessoas otimistas, que olham, né, têm disposição para ver as coisas pelo lado bom, e espera sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis, então, nós vamos aprender muita coisa com Deus. Nós vamos aprender muita coisa com Deus. Entenderam o que Deus está falando? Caleb, eu imagino assim, né? Não tem detalhes da vida de Caleb, mas eu imagino ele, por exemplo, Josué. Josué nunca saiu de perto de Moisés, ele foi só colhendo. Josué só foi colhendo, só foi aprendendo. Eu lembro meu pai, quando era vivo, eu era menino ainda, o meu pai gostava que eu estivesse perto dele, quando ele estivesse fazendo alguma coisa. Às vezes eu não gostava não, eu queria brincar, eu queria andar de bicicleta, eu queria jogar bola na rua, mas o meu pai me colocava sentado, senta aqui que você vai aprender a fazer o que eu estou fazendo. Meu pai ia fazer algum tipo de trabalho dentro de casa, pela casa, eu sempre tinha que estar perto dele. Ele fazia questão que eu estivesse perto dele. E às vezes eu não gostava. Eu não gostava, mas eu obedecia ao meu pai. Porque eu sempre fui obediente aos meus pais. Então eu obedecia. E eu ficava lá perto dele. O que foi que aconteceu? Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muito. Olha, meu pai foi uma fonte de ensinamento para mim. Eu aprendi muitas coisas. Eu faço uma porção de coisas, gente. Eu faço uma porção de coisas do que você imaginar, sabe? Só não me fale de coisas, né, que precisa de faculdade aí, que eu não vou fazer nenhuma dessas coisas. Mas eu faço tantas coisas na minha vida. Muitas coisas que eu teria que desembolsar dinheiro, eu não desembolso, eu mesmo faço. Por quê? Porque mesmo sem gostar, eu fiquei do lado de quem queria me ensinar. E eu aprendi. E hoje, estou fazendo uso de tudo que eu aprendi. A cada dia, eu vejo a necessidade de pôr em prática aquilo que me ensinaram. Entenderam? Então, se a gente olhar lá pelo lado bom, às vezes o pastor pegando no pé, você precisa vir mais na igreja, você precisa estar mais na igreja, você precisa se envolver mais, você precisa participar mais, você precisa entregar de verdade o seu coração para Deus. Se você ouvir esse pastor chato, que fica sempre no teu pé, um dia você vai falar, meu Deus, glória a Deus, porque mesmo aquele pastor chato no meu pé, mesmo assim, hoje eu vejo que eu aprendi muita coisa, e estou pondo em prática aquilo que eu aprendi com ele. Entenderam? É necessário, gente. É necessário. Nós temos que aprender no momento. Sabe, o melhor campo de aprendizado é no campo das dificuldades. É no campo das lutas, das batalhas. É aí que nós aprendemos mais. É aí que nós aprendemos mais. Entenderam? Aqui, Caleb, juntamente com o povo, estavam diante das maiores dificuldades já encontradas em suas vidas. Mas Caleb olhou pelo lado bom. E ele disse, Deus falou que a terra é nossa. Por que eu vou ter medo de possuir ela? Por que eu vou ter medo de entrar nela? E ele queria que o povo compreendesse isso, mas o povo preferiu recuar. E qual foi a consequência disso? O povo perambulou pelo deserto 40 anos. Perderam 40 anos de suas vidas vivendo no deserto.
podendo estar aonde? Na terra que mana leite e mel. Vocês entenderam, igreja? E você? O que você vai fazer? Vai também recuar e passar mais 40 anos perambulando? Ou vai tomar posse da terra que Deus tem para te dar? Porque é no meio das dificuldades, das lutas e das batalhas que nós temos que ir em frente e tomar posse da terra que Deus tem para nós. Entenderam? Eu queria citar mais alguns exemplos aqui de pessoas na Bíblia que olharam com um olhar otimista nas situações difíceis que enfrentaram. 1 Samuel, capítulo 14. Primeiro Samuel, no capítulo 14, no verso 6. O texto fala sobre Jonatas, filho do rei Saul. 14, no verso 6. Ele diz assim: eles estão, no meio da guerra. Mas Jonatas é um homem otimista, um homem de fé. Olha o que ele responde no verso 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Quando eles diziam incircuncisos, eles estavam falando sobre homens distantes de Deus, homens que não pertenciam a Deus, ao povo de Deus, porque não tinham aliança com Deus, eram os filisteus estes. Ele disse: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Você vê a posição deste homem? Eles só estão em dois. E ele fala: vamos passar por eles, porque Deus está conosco. Então, vamos em frente, porque para Deus não tem nenhum impedimento em nos dar vitória em 2, ou em 200, ou em 2 milhões. Para Deus não há dificuldade. Vamos, a gente vai conseguir. E eles conseguiram, porque ele creu em Deus. Porque ele olhou para aquela situação e viu, algo bom ali. Não, é provação. Deus está comigo. Ele teve discernimento, Deus está conosco. E ele foi e venceu. Outro homem que também olhou assim, Davi, em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 37. 1 Samuel 17, 37. Quando Davi está para enfrentar o gigante Golias, olha o otimismo desse homem. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Davi não foi pessimista, não. Perdemos a batalha, porque o exército de Israel, homens fortes, valentes, como diz a Bíblia, varões valorosos, homens de guerra, bem armados, todos eles temiam o gigante Golias. Quando Golias se aproximava, eles recuavam. Ficou assim durante 40 dias, nessa peleja, 40 dias, eles se apresentavam para a guerra, vinha Golias o gigante, e chamavam um deles para guerrear com ele, e eles recuavam, 40 dias, ia e voltava para trás, dava um passo para frente, 2, 3 para trás, dava mais um passo para frente, 5, 6 para trás. Por quê? Por causa do medo, do pessimismo. Vai piorar a situação, nós vamos perder, não vamos conseguir, dessa vez já era. Eles pensavam assim, até que chegou um otimista no meio deles e falou assim: eu vou lá lutar com esse gigante,
Sempre que eu estive em perigo, o meu Deus me salvou. Sempre que eu estive em perigo, Deus me deu forças e eu venci o perigo. Ele me livrou das garras do leão, das garras do urso. Vai me livrar das garras desse filisteu incircunciso. E qual é a consequência? Qual foi o ocorrido posteriormente? Davi venceu o gigante Golias. De uma maneira espetacular, de uma maneira sobrenatural. Por quê? Porque ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. A situação que você passa na sua vida hoje é uma oportunidade para você exercer a tua fé e terminar com vitória. Entendeu? A situação que você passa hoje, de dificuldade na sua vida, é uma oportunidade criada por Deus para você ser vencedor. Mas o que nós fazemos muitas vezes? A gente recua, a gente murmura, a gente desiste, a gente olha pelo lado mal das situações, pelo lado mal. Entenderam? Vivi situações da minha vida assim, mas Deus me fez olhar pelo lado bom. Deus me fez olhar com os olhos dele. E por isso eu estou aqui. Por isso eu estou de pé. Por isso eu alcancei o que alcancei até os dias de hoje. Na presença de Deus. Por ser otimista. Otimista. Não ter medo dos desafios. Não ter medo dos desafios. Deus está conosco, igreja. Verdadeiramente. Yahvé está conosco. Amém? Filipenses 4, 12 e 13. Paulo, mais um homem que fez uso da fé, do otimismo e não desistiu da sua jornada. Filipenses 4, verso 12. Aleluia. O texto do capítulo 4 fala muito sobre encorajamento. Quer ver? Eu vou pegar alguns versículos iniciantes, onde diz no 1: portanto, meus irmãos amados, e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Olha ele pregando o otimismo. Permaneçam firmes assim, sempre no Senhor. Aí ele fala: rogo a Evódia, rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha o que ele diz no 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. No meio da luta, no meio das batalhas, no meio das afrontas, no meio das dificuldades, das adversidades, ele diz: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, porque Ele é a força para o seu caminhar. Ele é a força para o seu caminhar. E aí, lá no verso 12, ele diz, deixa eu ler nesse aqui, verso 12: sei o que é passar necessidade. Vocês estão passando necessidade? É como se ele estivesse dizendo assim para o povo: vocês estão passando por necessidade? Ele responde: eu sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Vocês já tiveram fartura? Eu também sei o que é ter fartura, ele diz. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome. Você já esteve muito bem alimentado? Você já passou por fome? Já passou pela fome? Pois é, eu já passei por ambas as coisas. Eu sei, qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo olhava para a vida com um olhar otimista. Otimista. Estou passando fome? Deus tem algum propósito nisso. Deus tem algum propósito nisso. Não vou baixar minha cabeça. Não vou deixar de caminhar.
Estou passando necessidade? Deus tem algum propósito nisso. Porque a Bíblia me diz em Eclesiastes que para tudo embaixo nos céus existe um propósito. Então Deus tem um propósito nisso. Só que assim, Deus tem propósito nisso, mas eu não vou ficar de braços cruzados, sentado, esperando a morte chegar. Entenderam? Eu vou caminhar, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás. As coisas não estão boas, é melhor eu esperar passar essa fase. Não, caminha, vai em frente, erga a cabeça, corre para cá, corre para lá, dá os teus pulos, porque Deus está com você. Agora, se você cruzar os teus braços, sentar e ficar, ó vida, ó dia, ó azar, o pessimismo vai destruir você. Vai destruir você. E isso é o que o diabo quer. Então não desista dos teus sonhos, não desista dos teus planos, não desista das tuas metas, não desista dos teus objetivos. Vai em frente. Vai em frente. Pois Deus vai te abençoar. O diácono Rodrigo leu o Salmo 37, que se encaixou perfeitamente essa mensagem. Vamos lá de novo? 37, verso 1 ao 6. Foi ao 7, né? Vamos lá, olha lá. Salmos 37, do 1 ao 7. Olha se não se encaixa o que Deus falou com você lá no começo. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Seja otimista. Olhe tudo pelo lado bom, pratique o bem, ame, trabalhe, se esforce, porque Deus fala que você vai habitar na terra e vai desfrutar de segurança, se você assim fizer. Verso 4, deleite-se ou agrade-se do Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Mantenha-se assim firme. Alguém pode agradar a Deus sem fé? Ninguém pode agradar a Deus sem fé. Agora, quando você tem fé, quando você olha com os olhos de Deus e fala, eu vou vencer, eu vou conseguir, não vou desistir. Já tentei uma vez, já tentei 2, 3, 4, 5. Não custa nada tentar 6 e 7 e assim por diante, até que eu alcance a minha vitória. Eu vou usar a política agora, para fazer você entender o que é otimismo. O Lula, eu vi muitas vezes esse homem se candidatar a um monte de coisa e nunca ganhou. Ele se candidatou mais de uma vez para presidente, não ganhou, só que ele não desistiu. Ele não desistiu. A cada eleição ele ganhava mais força. A cada eleição eu acredito que ele ficava olhando os erros, aonde foi que eu errei. E aí ele ia corrigindo os erros. E ele chegou lá, e ele ficou 8 anos no governo do nosso país, entenderam? É um exemplo de otimismo, é um exemplo de olhar para tudo que acontece com um olhar bom, porque se você olha com um lado com um olhar mau, você desiste facilmente de tudo. Se você olha tudo como se fosse piorar, você não caminha mais em frente, você estaciona, você regride. Então pare de olhar com olhos assim, pessimistas. Olha o que significa pessimismo. Tendência para ver e julgar as coisas pelo lado desfavorável, disposição de quem sempre espera pelo pior. Isso é o pessimismo. Entenderam? Na Bíblia você vai encontrar muitos homens assim, né? Com medo, olhando para trás, fugindo, e você vai encontrar muitos outros. Eu posso posso tudo naquele que me fortalece. Eu vou em frente. Nada que acontece na minha vida é sem propósito, é em vão, sem significado. Deus está no controle, eu sou escolhido dele, você é escolhido dele, você é escolhida dele. Deus está no comando da tua vida, então não tem por que você andar de cabeça baixa, não tem por que você desistir dos teus sonhos, não tem por que você desistir das suas metas e dos teus objetivos. Vai em frente. Não conseguiu ainda esse ano, ainda não acabou, vai em frente, luta o restante desse ano. Pode ser que você consiga ainda esse ano. Se não conseguir, não desista. Enquanto estamos sobre essa terra, Deus está nos dando oportunidade
para continuar na luta. Se eu crer, tudo vai ser possível. Se eu crer, tudo vai ser possível. Porque Deus está conosco. Entendeu, igreja? Amém? Otimismo, eu igualo a fé. Sinônimo de fé. Romanos 8:31, você já ouviu, sabe de cor e salteado. De cor e salteado você sabe desse texto. Romanos 8, verso 31. Aleluia. Que diremos, pois, diante destas coisas? Diante de tudo que nos ocorre, diante de tudo que nos acontece, e diante daquilo que ainda vai acontecer. Que diremos, pois, diante de tudo isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma questão de fé e otimismo para vencermos a batalha. Nunca olhe para uma situação como se ela fosse impossível para você. Eu aprendi muito isso. Que eu posso tudo no Senhor. Quando eu estou na direção dEle, eu posso tudo. Eu posso tudo. Coloca no teu coração uma coisa, 2016. Um ano onde a gente vai, já vou falar do fim dele, terminar com uma vitória inesperada. Inesperada. 2016 vai terminar com uma vitória inesperada. E antes dela, vem muitas para você. Vem muitas. Contanto que você mantenha-se firme na fé e seja otimista. Amém? Amém? Aleluia. Jesus, Marcos 9, 23. Para a gente concluir. Jesus, o autor dessa fé. Aleluia. Marcos 9, 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Muda essa tradução para mim, Fernanda, por favor, coloca na atualizada. 23. Ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. O homem estava numa situação impossível. O filho dele estava endemoniado. Os discípulos não puderam expulsar o demônio. Ele estava muito chateado e sem esperança. E aí quando ele se depara com Jesus, ele fala, mestre, teus discípulos tentaram e não conseguiram expulsar o mal do meu filho. Se tu podes, faz alguma coisa. E Jesus disse, olha, se você puder crer, tudo é possível ao que crê. E aí o homem compreendeu e disse, Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. E aí então Jesus encontrou fé no coração daquele homem naquele momento. E Jesus expulsou o demônio da vida do rapaz, do seu filho. E o menino ficou são. Entenderam? Então se você puder crer, você vai ver o impossível acontecer a seu favor. Porque esta é a palavra de Deus. Esta é a verdade de Deus. E nós temos muito ainda a desfrutar dela, nessa terra, onde nós ainda vivemos. Amém? Que você volte para sua casa hoje, com otimismo no coração. Com otimismo no coração, na mente, fazendo exercício da fé. Exercício da fé, em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer ao seu essa noite. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Antes da gente orar, eu quero lembrar os irmãos, os levitas, obreiros, líderes, que sábado a gente tem uma reunião, tá? 7 da noite. Não faltem. É